Fala, pessoal, boa tarde aí. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, Rui. Tudo bem com vocês aí? Tudo tranquilo aí? Como é que vocês estão? Pode abrir o microfone aí se vocês quiserem, pode conversar, ver se o restante do pessoal Fala, conecta Alex. aí. Tá me ouvindo bem aí, meu amigo? Bem, perfeito, Sandro. Tudo bem? Como é que tá? Beleza, tranquilo você. Peraí, deixa eu botar aqui. Tranquilo, cara. E você? Só não vou, pô, ficar. Botar a câmera que eu não tô bonito igual você, com esse fundo bonito e tal. E Camarada, é o aí, tudo seguinte, bem, né? cara? Isso aqui é porque aqui não tem calor, né? Ah, Mesmo tá na praia certo. aqui, Aí, a gente não passa. quem tá na trend, na tende não tem calor. Isso aí é. Difícil, né? Difícil. Cara, mesmo com um diazinho que o índice à tarde aí hoje, até marquei aqui no gráfico, o índice à tarde aí, o que que ele fez? Isso fez uma caixinha aqui, ó, agora rompeu, é. né? E já Eu vai aí até para. puxei aqui 200 pontinhos para não fechar, para não ficar, para fechar o dia. No Só para 9R pagar a aqui, raiva né? do fechamento, né? Isso. Pagar, ajudar a pagar a Mas, Heineken. é, Bom, cara, mas que é tardezinha triste essa, hein? tarde ruim, tarde. Porra, Cara, você viu índice que. para mim é de manhã, cara. De manhã até uma Aqui, ó. hora no máximo. Ó, meio-dia, ó. Esse bloco aqui, ó, que está marcado na tela, ó, meio-dia e meio. De meio-dia e meio até agora, ele não fez nada. É, Ah lá, ele 3 horas. fez essa puxada, ele fez uma venda bonita, depois fez uma compra e acabou o dia, né? Sim. Praticamente ainda deu, né? Esse aí ainda deu esse. Olha por volta de que horas era aquilo ali? Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar no meu Ah, gráfico aí. deu bem aqui, ó. O Rui que está aí com a gente, ó. O Rui pegou 770 pontos aqui, ó. 9h37 ele já estava com 325 e 10h36, uma hora depois, ele pegou mais 450. Aqui, ó. Peguei essas duas aí. Aí uma eu peguei, não estava na certeza, mas eu consegui ser estopado só em 40 pontos. Aí depois eu já Ah, ó. parei. 11 horas eu não peguei mais, depois das 11 eu não peguei mais nenhuma, eu acho. Então, você pegou 775 aqui nessas duas, né? 775 isso. Aí tomou 40 de stop, quer Tá dizer, bom ficou com demais. 735 e É. pronto. Liga o Netflix. Porque foi uma que assim, eu não tinha certeza, sabe? Eu falei assim, eu tô desconfiado dela, então eu vou meio que subir junto, mas não deu outra. Se eu não fosse estopado em 40, eu era estopado em 200. Aí, então. Pois é. Assim, ó, a ideia, tá? Eu chamei o pessoal para bater esse papo. Eu estou vendo que por enquanto estamos só nós três aqui. Vamos ver se mais alguém chega, tá? Mas é no sentido de tirar dúvida, tá? De esclarecer o que que ainda pode não estar claro para a galera, tá? Para o pessoal não ter mais assim medo de entrar ou alguma dúvida em relação ao operacional, alguma dúvida referente ao que eu coloco frequentemente no gráfico, tá? Porque assim, eu até faço os posts lá no meu Insta, né, do Opções Academy, relatando o que que tem de oportunidade, mas eu preciso saber, por exemplo, o dia de ontem no índice, né, que está aqui na tela. Deixa eu botar um de cada vez que acho que para vocês verem fica melhor, né? Ó, dia de ontem no índice, tá? Dia de ontem no índice, cara, deu entradas aqui no índice pornográficas, né? Aqui, essas duas entradas aqui no índice para baixo e o cara que pegou, acreditou na volta aqui às 2h30, voltou do almoço, opa, espera aí que tem mais uma comprinha aqui, pegou mais 1.000 para cima, além do cara que, olha aqui, ó, Ó, 650 pontos já logo na então, ó, entrada. a minha dúvida tá aí mesmo, ó. Essa aí que você tá mostrando agora, para mim é uma confirmada. Tá subindo no verde ali, tá indo para cima, ok. A segunda ali, a compra. Essa aqui que você Aí está falando. não, não é o que você tava mesmo. Para mim ali, ela desenhou depois, né? Ela desenhou ali depois, confirmada. Essa aí, ó, que você tá em cima agora. Tá, tá. Essa Não, aqui é a essa aí segunda. também desenhou. É, não, tá certo.
Não, mas olha lá, 530, É. ó. Eu amarelo, a Isso, linhazinha não, tá essa aí tá verde perfeita. Isso aí para mim e tá o histograma perfeita. tá crescente, Isso. tá? 530 pontos. Cara, vamos lá. Vocês que estão atuando com o stop manual, tá? Aonde é que sai? Tá? Aonde é que sai? Bom, vamos lá. Aí, vou pegar essa daqui como exemplo, tá? Ele chegou a lateralizar em cima da média. Se você não mexeu no stop, você não foi estopado, que o stop está 2,5 blocos para baixo. Então, aqui eu No tenho máximo dois aí era um blocos. 0 a 0. Oi? No máximo aí se você mexesse era um 0 a 0, né? Se ele andou ali uns Exato. 180 Exato, pontos porque e andou tal. dois É. para cima. Ó. De E nem cara deu andou 0 a dois, 0, ó. É. né? Então, vamos lá. Aonde que sai daqui para poder não entregar o ouro para o bandido, tá? Cara, olha só, começou a subir, não tem a 200 na frente? A 200, tá? Ela costuma ser um ponto onde volta um pouquinho. Olha para trás. Sim. Olha aqui, ó. Aqui bateu na 200, voltou. Aqui bateu na 200, voltou. Aqui bateu na 200 e voltou. Três tentativas de romper a 200 e não conseguiu. Cara, eu não vou ficar de braço cruzado olhando o preço bater na 200 e o meu gain voltar. Quando chegou aqui, eu passei um calorzinho aqui nessa lateralizada e aí eu já estou carregando, tá? 370, eu vou estar carregando aqui uns 400 pontos. Pô, brother, traz o stop para perto. Sim. Traz o stop para perto. É melhor você sair com 374 pontos, tá? Se tu saiu nesse topinho aqui, ó, saiu com 374 pontos, é melhor você deixar de ganhar 150 do que você não fazer nada e entregar um montão, É. Aí o tá? meu alvo seria Então, FIBO. o alvo seria FIBO, ó. Já tinha aqui um FIBO, ó. Olha aqui É, o sim, FIBO. o alvo seria FIBO, perfeito. Olha aqui, já bateu no É. FIBO, tá? Aham. Na verdade, ó, ele veio de um FIBO de 50 até o outro, tá? Então, você poderia ter saído aqui nesse FIBO, tá? 400 pontos. 400 pontos. Então, se o cara pegou essa daqui da entrada, tá? Às 9h10, tá? E se o cara pegou essa daqui às 10h19, fechando ela aqui, ó, às 10h34, tá? Cara, às 10h34 você já está com quase 1.100 pontos na mão, né? Você pegou essa daqui para baixo, tá? E pegou a outra para cima, tá? Então, assim, só que aqui deu um stop. Aqui deu um stop. Tá? Deu uma compra aqui, tá? Uma compra que, cara, assim, é aquela história. Quando a gente tem um setup, assim, configurado, ou a gente... Não dá para escolher a entrada, porque não dá para saber qual que vai ser a boa, qual que não vai ser a boa. Essa daqui poderia ter sido a boa? Poderia ter sido uma boa também, mas, na verdade, não andou. E ainda voltou, chegou a dar uma venda aqui. Essa venda eu não entraria, porque olha lá a linhazinha do que representou a DX lá, como é que está Isso. bem caindo. Ó. Isso. Ali está É, essa aí bem não. caindo. Essa aí eu não entraria também, não. Essa aí está bem caindo. Mas Olha a talvez a de diferença. trás eu entraria e tomava um stop. Mas eu acho que faz parte Exato. também, né? Porque você não vai conseguir acertar todas, né? Não tem milagre no negócio. Não existe. Se existisse um setup que não desse stop, todo trader estava milionário. E os bancos? O banco não ia ter esse setup? É. Se tivesse um setup que não dá stop, todo trader ia ser milionário e a gente não ia estar aqui conversando, porque É, a gente tem que aprender o mínimo de stop possível, né? Eu acho. Essa isso, o X da questão aí. É, exato. eu tava vendo aqui, Alex, é o seguinte, né? Eu, na verdade, eu gosto muito como eu opero muito o 2 minutos, né? Quer dizer, eu faço meus estudos pelo 5, 15, 60 e eu opero muito pelo 2 minutos para ativar. Então, eu estou colocando 9R, cara. Cara, ele tem sido muito preciso também, né? Então, eu diminuo o tamanho do stop, né? Mas ele Porque não dá quando eu muito vejo. ruído no Não, 9? depende. O que que acontece? Quando ele está, na verdade, eu fico olhando, por exemplo, o gráfico de 2 minutos, que eu já estou acostumado, porque eu traço muito Fibonacci, faço vários estudos. Aí tem um alinhamento de média, né? Já tem
uma experiência nesse tipo de configuração de 2 minutos. Agora, a Tend Strategy, para mim, quando vê o amarelinho ali, eu já fico esperto. Então, por exemplo, Isso, eu também, é. eu vejo 2 vezes, por exemplo, no 9R dá muito isso. Aí você vê, deu um amarelo. Aí depois ele fica meio lateral, aí depois ele dá um verde forte e segue. Cara, esse é muito preciso. Você vê esse aí de meio-dia, você consegue ver, principalmente quando ele faz um fundo e fibo, num fibo longo, né? Então, assim, cara, para mim, a estratégia, estou sempre usando Fibonacci, né? Então fica muito claro para mim quando ele faz um fundo. Eu opero muito mercado americano. Então, assim, cara, é batata. Lá, então, quando você estende muito, pega um fibo num pivô de 60 minutos, cara, quando ele faz 100%, né? Hoje, por exemplo, se você vê o S&P, ele fez um pivô de 100% aqui, ele segurou ali agora no final do dia. Ele despencou, mas ele segurou ali. Você entra num Usatec, né, no Nasdaq, entra no Dow Jones, tu consegue pegar uns pontinhos ainda, entendeu? Nessa contra-tendência. Mas é lógico, eu não pego contra-tendência, eu fico esperando alinhar conforme, por exemplo, a Trend Strategy, né, que você tem. Lá eu não opero com a Trend Strategy, mas eu já tenho. Quando ele começa a alinhar as médias no 2 minutos e tal, e você vê candle de força, você faz, eu entro lá com tranquilidade. Aqui eu não entro, porque ainda tem muito ruído. Tanto, eu acho que até nos 5 minutos tem muito ruído. Então a gente tem que, né, eu considero aqui mais o gráfico de 15 minutos. Por exemplo, agora no final do dia, eu percebi que o candle que estava se formando, né, o último candle aí, no final do dia, ele estava começando a se formar, né, com robustez. Aí então eu começo a perceber os movimentos, porque assim, eu acabo não conseguindo fazer essas análises muito isoladas. Mas é que cada um tem uma configuração, né? Mas a Trend Strategy, ela tem me ajudado demais. Cara, quando dá esse sinalzinho amarelo e um candle verde, puta merda, eu largo o dedo, não quero nem saber. Quando tá tudo Ó, alinhado, assim. olha aqui, Isso, ó, quando tá tudo Sandro. alinhado é perfeito. Olha aqui, ó, Sandro. Onde que deu o amarelinho ontem no 9R? Ó, essa setinha aqui é a do 16R, tá? No 9 ela deu antes. Olha aqui. Esse eu No 9 percebi ela que ela deu dá antes. antes. Então, o cara que operou pelo 9 e que quis entrar aqui, tá? Ele levou, ele levou mais de 270 pontinhos aí, ó, de vantagem, tá? Ah, mas eu vou esperar o blocozinho de verde forte. Porque aqui, ó, deu amarelo. Cara, já dá para comprar. Tem todas as confirmações? Ainda não. Não. O Mas dá histograma pra está você comprar uns dois crescendo? candle pra cima, ó. Exato, exato. Aí, ó, olha só, o cara, vamos dizer, igual o Sandro, se ele está lá com o 9R e ele está com o 16R do lado, tá? Em dois gráficos, tá? O que ele pode fazer? Pô, deu Esperar a amarelinho já aqui, confirmação. já deu amarelinho no 9. Cara, o histograma está aumentando. A linhazinha ali virou para cima e ficou verdinha, cara, pode entrar com dinheiro da sogra, tá? Aqui, ó, e ele vai embora. E ele E vai se ele embora. tiver com os, Foi aonde se ele é que... tiver com os, se ele tiver Pode com os falar. dois gráficos abertos também, bateu o 9R ali, deu o sinal, confirmou no 16, pode entrar sem medo, cara. Eu acho. Isso, pode, é isso aí. É isso aí. É porque, na verdade, o que acontece? O Renko, tá? Por que eu vim para o Renko? Vou explicar para vocês por que eu vim para o Renko. Tá? Exatamente por causa dos ruídos do candlestick. É muito mais fácil você modelar uma estratégia, tá? É muito mais fácil você ter alvos claros e stop claro no Renko, tá? Do que no Candle, tá? No Candle, você vai ficar assim, eu acho que uma entrada por aqui, eu coloco stop aqui no Fibo. O outro vai virar e vai falar assim, não, tem que ser no ajuste. O outro vai virar e vai falar assim, não, cara, é o ajuste mais os pontinhos do santo, porque aqui não sei mais o quê. Cara, o Renko, ele não tem dúvida. O Renko, cada vez que ele faz essa formação aqui, ó, cada vez que ele faz uma formaçãozinha dessa daqui, tá? Pode ser uma virada na tendência, tá?
Isso aqui é o boxe de virada, é um boxezinho no renco de virada, em todo lugar, tá? Por isso que eu estou trabalhando no robozinho já, tá? Isso aqui vai virar um robô, essa estratégia vai virar um robô. Vocês vão operar automaticamente, vai botar na estratégia aí automatizada dentro da Nelógica, e esse troço vai rodar sozinho. Você só vai definir quantidade de contratos, onde que vai sair. Eu estou estudando agora a questão de break-even e trailing stop, ver o que vai valer mais a pena, tá? A gente pegar e depois de X blocos eu botar no break-even e deixar andar, ou desde o primeiro momento eu já vim fazendo trailing stop à medida que o preço anda, tá? E dá para botar parcial, entendeu? Por exemplo, então o cara que atua com 4 contratos, 10 contratos, vamos dizer, eu quero entrar com 10 contratos, pô, beleza. Então, deu uma entrada, eu entro com os 10, tá? Aonde que eu quero a parcial? Eu quero 3 blocos, eu quero a parcial, beleza. Andou 3 blocos, ou seja, andou aqui 100 e poucos pontos aqui, tá? No 9R, eu estou perdido porque eu estou no 9R, por isso que a conta não estava fechando aqui na minha cabeça. Mas andou aqui 120 pontos, tá? Eu saio da metade. Quer sair de quanto? Eu quero sair da metade e quero no break-even. Tá? Pô, beleza, sai da metade e vem para o break-even. E o resto? O resto eu só vou sair na virada do box. Primeira virada de box, você está fora se perder a mínima. Entendeu? Então, eu já estou trabalhando em todo esse tipo de coisa que vai ficar mais fácil ainda para a galera operar do que o visual. Porque eu acho que no visual ainda pode ser que tenha gente que está, vamos dizer assim, hesitando. Acho que eu vou, acho que eu não vou. Eu vou, mas eu acho que vou colocar o stop ali. Mas aí vai ficar. E se vier e pegar meu stop? Cara, no robô não tem choro nem vela. Ligou o robô, é até bom sair de perto do computador e voltar depois. Porque o robô aqui da Nelógica, tu pode configurar até a quantidade de perdas. Tu pode falar assim, 2 perdas seguidas, desliga o robô, para a estratégia. Pô, beleza, você já sabe que no 16R, se um stop dá 160 pontos, 190 pontos, você já sabe que você só vai perder 300 pontos. Tá? Converte esses 300 pontos na quantidade de contratos que o teu financeiro permite e o teu gerenciamento de risco está pronto. No dia que andar, você vai ganhar para caramba. E no dia que tomar stop, você vai perder dentro do teu gerenciamento de risco. Tomou 2 stops seguidos? Estou fora. Tomei um stop financeiro X? Estou fora. Pronto, ele desliga o robô sozinho. Entendeu? Então, isso que vai ser o próximo passo, é a evolução daquilo. Tá? Uma questão que o pessoal tem perguntado, tá? Que eu vou trazer aqui, vou conversar com vocês. Felipe, boa tarde, vi que você acabou de chegar aí. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, fica à vontade aí, tá, meu amigo? A conversa aqui é totalmente democrática e participativa. Eu queria explicar uma coisa que eu não me lembro quem foi que perguntou, mas cada um faz de um jeito, várias condutas estão certas, tá? Porém, tem algumas que a pessoa se adapta mais, a outra que se adapta menos, tá? Que é o quê? Esse cara aqui é o tal do Fibonacci. É o tal do Fibonacci. O que que acontece, tá? O Fibonacci tem diversas maneiras, ou pelo menos algumas maneiras, tá? De se utilizar os alvos de Fibo, tá? Tanto a gente pode pensar nas retrações, tá? Eu prefiro utilizar as retrações, que eu pego aqui um topo, ligo num fundo, tá? E ele já me dá automaticamente aqui as retrações, que são as retrações do meu interesse, tá? Na verdade, a gente tem, vocês até devem estar acostumados a ver o 38.2 e o 61.8 aqui, tá? Eu não uso. E o 50 não é FIBO, mas eu uso, tá? Porque no 50 também ocorre muito. O 50 funciona muitas vezes tanto quanto suporte, tá? Quanto como resistência. Olha aqui o 50 funcionando como suporte, ó. Olha aqui, 50 está aqui como suporte, vocês estão vendo?
Está bem aqui o cinquentão segurando o preço, tá? Então, como que eu faço o FIBO? Por que que eu uso esses níveis? Da onde que vem isso? Isso aqui vem do estudo que quem tem até livro escrito, eu já falei isso lá na sala do Hunter, da Caroline Broden, tá? Essa é uma estudiosa danada em questão de FIBO aplicado ao mercado financeiro, tá? Então, eu uso mais ou menos de acordo com o que ela divulga, o que ela escreve, e também com o que aqui no Brasil foi muito difundido pelo Marco Rossi, tá? E que é o mesmo FIBO que o Caco Maia usa. Eu não tenho problema nenhum de falar o nome das pessoas, porque o que é bom a gente tem que divulgar mesmo, os caras são bons, então o Marco Rossi já é falecido, mas o Caco Maia está aí todo dia publicando quase no Twitter, tá? Ele não é uma pessoa que você não consegue ver, não consegue falar. Outro dia mesmo estava num podcast aí conversando, tudo, mas enfim, eu uso da maneira como esses caras usam, que são os grandes, tá? Tem outras maneiras de usar, e eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas. E vocês vão ver que o FIBO ele é tão é, é, perfeito, tá? Que as coisas se falam, tá? Esse fibro que está na tela, ele fala com outros fibros que a gente vai colocar. Ele fala com outros fibros que a gente vai colocar. E vocês vão ver isso agora, tá? Espera só um minuto que eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Ó, a configuração, vamos lá. Vamos abrir aqui. Espera aí que eu fiz besteira. Vamos deletar isso aqui tem que sair fora. Pronto. Ó, vamos lá. Primeira coisa, tá? Como que o teu fibro fica igual ao meu? Vamos lá. Bota qualquer fibra aí na tela do teu Profit, tá? Clica aqui no ajustezinho, tá? Clica no ajustezinho, tá? Então, eu defino os meus níveis, cada um com uma cor diferente e um estilo diferente. Por quê? Eu sou fresco? Deve ser, mas eu gosto de ver assim. Eu gosto de ver assim. Então, como que eu me adaptei bem em ver? O 11.8 e o 111.8, que são os dois fibros violino, tá? Onde ocorre violinada direto, tanto no índice quanto no dólar. É esse carinha aqui e esse carinha aqui de baixo, tá? Eles estão, tá, a 11,8% do topo ou do fundo que você está considerando. Beleza? Simples assim. Então, esses dois caras, eu coloco de vermelho uma linha pontilhada. Pô, por quê? Para chamar atenção, cara. Uma linha vermelha no gráfico, tu vai ficar olhando para ela e vai falar, puta, tá ali, ó. Olha lá, tá indo. Ó, vai bater lá. E tu já vê, quando o preço está se aproximando, você já vê que, opa, se bater ali, eu saio fora. Então, tu já pega a tua ordem de saída e já pega e já joga ali perto. Deixa um pontinho para o teu santo protetor, que ele gosta, tá? Então, se tu tá no gain aqui, cara, um pontinho aqui ou 10 pontinhos aqui no índice que seja, tá? Tu não vai ficar nem mais rico nem mais pobre. Eu falo isso para o Sandro direto. Cara, mercado tem todo dia. Mercado tem todo dia. Então, o negócio é o seguinte: 10 pontos a mais, 10 pontos a menos, não vai fazer diferença. Então, o FIBO está aqui no 119,427, tá? Qual é o problema de você sair por aqui? Não tem problema nenhum. Daqui a pouco vai dar outra entrada. Tá no gain, cara. Tá no gain, tá? O problema é sair com stop. Isso aqui eu fico puto, eu acho que vocês também. Mas não tem jeito. A gente vai ter que conviver com isso pro resto da vida. A gente escolheu ser trader, não tem jeito. Você vai tomar stop, eu tomo stop, vocês vão tomar também. Então, eu boto esses dois caras de vermelho, tá? Vamos seguir. O zero vai ser o topo ou o fundo. Eu boto em azul claro, que é uma cor que sempre no gráfico ali fica chamando um pouquinho da atenção, tá? Vou passar, Felipe, fica de olho. Ó, o zero está ali, já está ali. Qual que é o outro nível? 23,6, tá? 23,6 está aqui, ó. Está aqui, ó, 23,6.
tá? 50%, que não é FIBO, mas eu uso, já falei, eu uso 50%. Se quiser tirar os 50%, que não é FIBO, pode tirar. Mas você não vai entender por que um dia desse aqui, ó, bate 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes e não passa dali. Por que não passa? Porque tem uns 50% ali, ó. Tá? É 50% da pernada que você está estudando. Tá? Ou seja, desse topo até esse fundo, tá? A metade desse movimento bate exatamente aqui, independente de ser FIBO ou não. Tá? Independente de ser FIBO ou não. Então, pode ser uma mudança de polaridade, tá? Que eu estou num movimento aqui de venda, nesse caso, tá? E bateu ali, não quero mais vender, vou voltar e volto para a compra. Tá? Outro FIBO, 76,4, tá? Que é FIBO também, esse é FIBO de verdade. 100%, que vai ser ou o topo ou o fundo, dependendo de onde você puxar. Se você puxar fundo para topo, o 100% vai estar no topo. Se você puxar topo para fundo, o 100% vai estar no fundo. Tá? Não faz diferença nenhuma. Puxar topo para o fundo ou fundo para o topo não altera significativamente o 23,6 e o 764 também não. Tá? E o 50, óbvio que não, porque o 50 é a metade. Não altera. Tá? E para cima, o que tem para cima? Para cima tem o violino para cima, que é o 111,8, tá? E 3 alvos. Tá? Aqui tem o 200. Tá? O 200 eu deixei aqui, porque às vezes quando o movimento está muito forte, ele acaba indo lá. Tá? E às vezes não vale a pena você ficar procurando outra pernada para colocar, tá? Sem um sentido aparente, só por trocar. Tá? E o que acontece? Já dizia o grande Marco, tá? Um FIBO é válido até que você esgote os alvos que ele tem para te dar. Então, por exemplo, enquanto eu não bater no 161,8, essa pernada aqui está valendo. Está valendo. E pode ver que vai valer. Tá? Vai valer. E eu vou mostrar para vocês a, 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 como é que se diz aqui? A expectativa quando a gente perde ou ganha um determinado FIBO. Tá? Isso eu vou mostrar para vocês também já já. Tá? Então, o que acontece? 118,8, desculpa, 111,8 é o FIBO violino, está aqui. É esse vermelho aqui. Eu falei que eu boto vermelho para cima e para baixo para chamar atenção, que são pontos de provável reversão. Só para dizer para vocês que hoje voltou no violino uma vez e praticamente ficou me devendo aqui uns 10 pontinhos aqui, tá? Está devendo aqui uns 10 pontinhos para bater no violino de novo. Tá? Então, hoje, praticamente, os nossos movimentos no índice foram o quê? Do 111 ao 50, do 50 ao 111. E tem um ajuste aqui no meio do caminho, que é sempre importante a gente ter o ajuste no gráfico, o ajuste do dia, e às vezes o ajuste do dia anterior. Tá? Teve um dia essa semana aí que ele foi certinho para fechar, romper o ajuste do dia anterior. Acho que foi acho que foi na quarta, hoje é quinta, não, sei lá, daqui a pouco a gente vai olhar aqui. Eu volto aqui o gráfico e a gente vai olhar. Foi ontem mesmo, acho que foi ontem mesmo que ele caiu até perder o ajuste de terça, se eu não estiver enganado, ou de segunda. Então vamos lá, 111,8, 127,2, tá? 141,4 e o último, 161,8. E o 200 está lá só para aquele caso extremo, para ele ficar lá. Às vezes bate, tá? Às vezes vai no 200. Quando pega muita força, às vezes vai no 200. Tá? Então, esses são os FIBOs, os níveis de FIBO que eu coloco no gráfico. Tá? Como que eu coloco esses níveis todos aqui? Só vem aqui em níveis, tá? Digita aqui nessa linhazinha, tá? E vai, digita, inclui, digita, um por um. E depois você vem aqui, tá? Marca essa opção aqui, clica em cima do nível que você quer e vai trocando a cor. Tá? E aí você pode botar as cores da maneira como você preferir,
deixar a linha contínua ou botar a linha pontilhada, aí é ao gosto do freguês, tá? Como que eu faço os fibos? Como que eu faço os fibos? Se um dia eu tiver algum problema, não conseguir passar os fibos de manhã, qual que é a dinâmica que eu aprendi e que eu vejo que funciona bem tanto no índice quanto no dólar, tá? Salvo um dia muito lateral, em range muito fininho, igual teve do dólar, acho que foi ontem, tá? O que que eu vou fazer é o seguinte: para o dia de hoje, eu vou considerar o maior topo do dia anterior ligado ao maior fundo do dia anterior. Pô, mas por que isso? Explico. Espera aí, vamos sair do renco por 1 minuto. Ó, por 1 minuto só. A gente vai sair do renco e depois, rapidamente, a gente já vai voltar. Basicamente, o que que eu estou fazendo é isso aqui, ó. A gente está num gráfico diário, tá? Basicamente, a gente está num gráfico diário. Então, o que que eu estou fazendo? O que que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que no dia anterior, a minha expectativa de movimento é dessa máxima até essa mínima aqui, tá? Essa mínima com essa máxima, retrações aqui no meio, projeções para cima se ele subir, e se ele descer e perder a mínima, eu vou inverter o fibo. O que era o zero, que se o zero estava no fundo, eu passo o zero para o topo, tá? E as retrações, as projeções vão ser invertidas, tá? Vamos voltar para o renco. Alguma dúvida aqui no por que que eu uso diário? Acho que não, né? Eu uso diário por isso. Por quê? Porque não adianta. O dia anterior vai dar um pouco do que pode acontecer no dia seguinte. Esse dia aqui, ele está ligado nesse, gente. O dia começa olhando para o dia de ontem. O cara que vai operar amanhã, ele vai olhar o dia de hoje como uma referência, tá? Então, por isso que eu faço dessa forma. Então, sempre, tá? A maneira como vocês vão ver os meus rencos de início de pregão vai respeitar o topo maior e o fundo maior do dia anterior, tá? Por exemplo, para amanhã, a única coisa, já estamos às 5h09, eu acho que não vai acontecer nenhum absurdo de puxada aqui nem para cima nem para baixo. Muito provavelmente para amanhã, o que que eu vou fazer? Simplesmente eu vou manter esse fundo aqui e vou pegar esse topo que está aqui e vou trazer para esse, ó, que é um topinho um pouquinho maior que foi do dia de hoje, tá? Topinho um pouquinho maior. Então tem essa dinâmica. Quando tem uma variação pequenininha assim no dia, tá? Se eu botar um fibo entre esse topo e esse fundo, tá valendo? Tá. Mas vai dar alvos muito pequenininhos. Nesse intervalo aqui, daqui até aqui, vão ficar todas essas retrações aqui, o 76, o 50 e o 23. Entre esse espaço e esse. Vão ficar 3 retrações aqui no meio, tá? Você vai ficar perdido, porque vai ter uma retração aqui, vai ter outra ali, vai ter outra colar. Aí você vai falar, será que eu entro? Será que eu não entro? Pô, tem um fibo ali e tal. Você vai acabar hesitando e vai acabar perdendo a oportunidade, tá? Então, o que que eu estava explicando? Topo com fundo, as projeções estão para cima. Rompeu para cima, ok. Eu já tenho alvos, tá? Eu já tenho alvos até o 161. Olha lá. Até 120 mil pontos, se o índice hoje andasse até 120, 177, eu já tenho alvos. Pois se ele desaba, cara, se ele desaba, eu vou fazer o seguinte. Eu já fiz isso na sala, já coloquei lá no chat para vocês. Se ele desaba e perde esse fundo aqui, eu simplesmente venho aqui, ó, tiro o cadeadozinho, tá? E vou fazer isso aqui, ó. Ó. O que é... Opa, espera aí que ele arrastou aqui. Vamos lá. Aqui vai virar fundo, tá? E aqui vai lá para o topo, tá? Pronto.
E aí, aquelas projeções de FIBO que estavam aqui para cima, como o índice veio para baixo, elas estão agora aqui para baixo. E olha o que aconteceu. Agora eu tenho o alvo de FIBO até 116.813. Tá? Pô, mas aí alterou, não alterou, não. Pode botar um por cima do outro, que vocês vão ver que não altera. Pode botar, bota um FIBO em cima do outro. Um fazendo topo e fundo e o outro fazendo fundo e topo. Tá? Pode colocar, vocês vão ver que funciona. Isso aqui eu já fiz isso várias vezes. Então, assim, tá errado porque as projeções estão para baixo, tá errado porque as projeções estão para cima. Cara, o que me interessa é o preço. O preço está navegando aonde? O preço continua navegando entre esse topo e esse fundo. Então, ok, eu tenho o que eu preciso. O que é que eu preciso? Enquanto ele estiver entre essa linha azul e essa linha azul, o que eu preciso é desse cara aqui, ó. Esse e esse. Só. E o ajuste. Tá? No caso do índice do dólar, o ajuste. Pô, por que tu deixa as médias no gráfico? Você podia tirar? Podia. Posso tirar as médias. Não tem problema. Pela strategy, dá para operar sem média. No gráfico, tá? Você não é que você vai operar sem média, porque a estratégia ela tem as médias também como um recurso por aqui por detrás. Todas essas entradas aqui, elas estão respaldadas, tanto as de venda quanto as de compra, e essas considerações aqui de tendência forte, tendência mais fraca, tudo aqui também tem a ver com médias móveis. Eu não vou ser maluco de escrever um código de dizer que está uma tendência de alta com uma média virada para baixo. Pode botar a média de 9, a de 20 aí no teu gráfico que tu vai ver que não vai acontecer isso. Tá? A média móvel é um dos indicadores que está por detrás. Tá? Então, ó, dá para operar assim? Cara, o gráfico fica até mais bonito. Olha lá. Deu compra, eu compro. Deu venda, eu vendo. Não tem a média para atrapalhar, para te botar dúvida. Quem quiser operar assim, está liberado. Está totalmente liberado. E não vai errar. Não é a média que vai te fazer errar no gráfico, a média plotada. Não é a média plotada que vai te fazer errar, não. Tá? Por quê? Porque a coloração já está considerando a média para você. Entendeu? Então, eu só opero com média móvel. Beleza, bota a coloração aí, vai ser feliz. Não precisa mais um monte de rabisco no gráfico. Entendeu? Então, a ideia aqui, e outro dia a gente estava até conversando, e eu vi um vídeo é, da. Agora eu não vou me lembrar o nome dela. Foi num podcast desses aí, tá? Que eu vi um vídeo, acho que é Matsunaga, alguma coisa Matsunaga, não vou me lembrar o nome dela agora, falando exatamente isso, que quando você coloca uma coloração no teu gráfico, que você sabe, né, e que você confia nela, você vê que aquilo dali já é um gatilho mental para a tua entrada, seja na compra ou seja na venda, e identificação de tendência mais forte, tendência mais fraca, tá? Isso alivia muito o teu estresse e melhora muito a tua confiança naquilo que tu está fazendo, tá? Então, quando eu fiz isso daqui, eu fiz exatamente por isso. E eu podia ficar operando sozinho, tá? Mas eu quis compartilhar, eu achei que era uma boa ideia compartilhar isso aqui com a galera. Tem a turma lá do Trade Hunter, que a gente tem o maior respeito, o maior carinho por todo mundo lá, que o pessoal está com a gente já há um tempão. Falei, cara, tem tanta gente colocando qualquer coisa aí, né? E vamos dizer assim, né, fazendo com que as pessoas embarquem em coisa não tão boa, né, que já que tem um negócio bacana aqui, por que não compartilhar? Né? Então, assim, o renco, principal coisa da estratégia aqui que vocês têm que entender. O renco, por que o renco? Tá? Porque o renco não tem ruído. O renco te dá clareza na tua tomada de decisão. Eu duvido um cara pegar. Vamos dar uma olhada no dia de hoje, um gráfico de 5 minutos. Hoje e ontem, sei lá, vamos ver aqui. Cara, olha aqui, ó, você venderia esse fundo? Talvez não. Talvez não. Tá? Ó, olha aqui onde deu venda. Ó, olha aqui onde deu venda.
tá? Quando dá esses barrões aqui, ó, aqui, tanto para cima quanto para baixo, quando dá esse candle, ou o candle todo muito grande, ou quando começa a dar muita sombra ou muito pavio, é onde a galera começa a hesitar, tá? Minha opinião. Eu começo, tá? Eu começo a ter dúvida, eu começo a, caramba, será que eu entro, será que eu não entro? O que que eu vou fazer, o que que eu não vou fazer, e agora, tá? Pô, mas aí o stop, onde é que beleza, para eu entrar numa operação, eu tenho que ter três coisas, tá? Eu tenho que ter três coisas. Eu tenho que ter um gatilho de entrada, eu tenho que ter um alvo, e eu tenho que saber onde eu vou botar meu stop. Não necessariamente nessa mesma ordem. Mas se eu não tiver essas três informações claras, eu não entro. Porque se as três informações não estiverem muito claras, tá? Eu tenho uma grande chance de fazer besteira. E o stop, cara, está diretamente relacionado com o teu bolso. Se tu não sabe onde vai botar o stop, olha aqui, ó. Por exemplo, a entrada que deu no renco está aqui, ó. Foi esse candle aqui, tá? Foi esse candle aqui. Você acha suficiente botar o stop aqui? Se sim, ok, tá? Stop de 200 pontos, tá? Praticamente o mesmo stop que a gente considera na nossa estratégia. Mas tem casos, por exemplo, se você fosse vender aqui, igual a estratégia te deu, tá? O stop pelo menos aqui em cima do ajuste. Olha lá, 350 pontos. A gente sabe que o nosso stop no índice no 16R, tá? Dá aí uns 180 pontos. É praticamente a metade disso. Então, quando eu resolvi ir para o renko, tá? Foi buscando essa clareza, foi buscando o quê? Buscando ter as três informações de maneira bem clara, bem clara. E aí a gente começa a reparar que, pela clareza do renko, tá? pela maneira como o renko desenha o gráfico, tá? Todos os indicadores eles começam a também ter menos ruído e começam a ser muito mais assertivos quando você está num gráfico renko. E aí a coisa começa a encaixar, a coisa começa a ficar muito mais fácil. Até para desenhar um robô. Quando eu for desenhar o robô, eu já sei que eu vou botar a entrada e eu vou deixar um configurador lá na entrada do robô que você vai falar assim, pô, vai perguntar para você, onde é que está o teu stop e onde é que está o teu alvo? Ah, beleza, eu quero botar o stop 2,5 blocos para baixo. Bacana. Eu vou entrar no 16R, são 75 pontos. Eu vou vir aqui, ó, 75 vezes 2,5. 187,5. Bota 190. Deixa uns pontinhos aí, tá? Beleza. Lá na configuração do robô, eu vou botar que o meu stop é 190. Se eu quero pegar 2 para 1, tá? Vai ser 190 vezes 2. Eu vou botar o meu alvo em 380. Ponto final. Simples assim. E aí você deixa o robô rodar. Ele já tem uma entrada, ele já tem um alvo, e ele já tem um stop. Olha aqui, ó. Nessa de 980, ele ia pegar os 380? Ia. Fácil, fácil. Pô, mas aí eu estou entregando bastante. Sim, aí que vem o trailing stop, aí que vem outras coisas que a gente vai ter que programar. Tá? Mas, bem a grosso modo, se o cara desenha ali e bota esse esquema de 1 para 2, como é que você bota esse esquema de 1 para 2 em candlestick? Vocês acham que ia ficar confiável? Não ia. Não ia. Entendeu? Então, assim, todo desenho, toda a estratégia, ela foi desenhada exatamente para poder filtrar ruído, para filtrar esse tipo de indecisão que pode tomar conta da gente na hora que a gente vai operar, tá? Então, e aí eu vou explicar rapidinho por que de cada renko. Eu já expliquei, tem um vídeo lá no YouTube, tá? Ó, o Felipe está perguntando aqui por que que eu não uso o pavio quando eu estou no renko. É uma boa pergunta, tá? Depois de olhar bastante gráfico de renko e tudo, o Santos, se eu não estiver enganado, ele não usa o pavio nem no candlestick.
tá? Até no candle ele corta o pavio fora. Pelo menos eu acho que ele estava fazendo assim, não sei se ele mudou. Mas, é, exato, é isso aí. O candle é muito mais fácil de definir tendência. É isso aí. Cara, o candle tem dia, tá? Tem dia que candle você vai olhar e vai sentar no chão e vai chorar, cara. E o Renko, quase todo dia, vocês estão vendo, cara, quase todo dia aí tá dando aí 800 pontos, 1.000 pontos, 3.000 pontos. Cara, já vieram me perguntar, pô, cara, mas vem cá, o pessoal tá pegando 3.000 pontos, o pessoal tá pegando 2.000 pontos. Cara, olha só, eu dependo de vocês, vocês é que vão me dizer quantos pontos vocês estão pegando, tá? Mas o Rui que estava aqui, que teve que sair, acabou de colocar aqui no chat, o Rui hoje, tá aqui, ó, ele colocou lá pra gente. Ele falou aqui cedinho no chat, 10h30 da manhã, ele estava com 775 pontos. Aqui, ó, 325 em uma, tá? Cadê? Aqui, ó, 325 na primeira, 450 na segunda. Ele até comentou com a gente que depois dessa de 450, ele tomou um loizinho de 40 pontos e deu uma segurada. Tá? Agora, 775 menos 40, 730 pontos, cara, 10h30 da manhã. 10h30 da manhã, 730 pontos, está ruim? Não está, né? Não está. Então, quando eu publico lá no Instagram, tá? Não é com o intuito de tipo, se você não pegou esses pontos todos e está na sala, você é um incompetente. Não, não é isso. É que a oportunidade, a estratégia está colocando as oportunidades na mesa. Tá? Agora, se por alguma razão, não, cara, eu estava tomando café da manhã aqui ainda às 9h30, mas, pô, mas essa aqui de 15h30 eu peguei. Daí depois eu saí, tive que levar a minha mulher no médico, mas essa aqui da tarde eu também peguei. Desses 900, eu peguei 600. Cara, ok. O que eu quero é que vocês estejam sendo lucrativos, tá? Vocês têm que ser lucrativos. Por quê? Porque senão, daqui a pouco você vai virar e vai falar assim, esse negócio aí, dessa estratégia aí não funciona. Cara, e não é. Aí você vai cair numa outra que não funciona. Essa aqui eu estou vendo funcionar, isso aqui está testado. Essa estratégia estava desenhada já há muito tempo, tá? Que eu já vinha usando, tá? Sandro, que me conhece há mais tempo, sabe disso. Só que a própria Nelógica veio evoluindo bastante no Profit com relação a possibilidades de programação, tá? De maneira que foi possível ir aperfeiçoando a estratégia e chegar nesse ponto que a gente está vendo, de índice dólar rodando desse jeito e rodando todo dia dessa forma. Eu estou, assim, muito satisfeito com o resultado que a gente está tendo. Eu acho que uma pessoa que, mesmo que tenha um perfil de iniciante, tá, no mercado, se eu tivesse encontrado isso aqui assim que eu iniciei, eu não ia desenhar essa estratégia, porque provavelmente eu ia aderir, tá, e eu ia estar nela até agora. Eu ia estar nela até agora, porque assim, a clareza das entradas ela é assim sensacional, tá? Ela é sensacional, tá? Eu te Felipe, eu não falei, sei se Alex. era a sua. Fala aí, Sandro. Não, ela, na verdade, eu acho que a sinalização, né? Você falou do vídeo, eu até assisti daquela Marta do Gamecast, ela comentou, tem um corte que fala sobre isso. Foi logo que você lançou. E isso te dá um conforto muito grande, porque, por exemplo, eu já tenho minha estratégia definida. Cara, mas você visualizar e confiar, né? Já que você vem testando, né? Que eu falei, eu fui testando, fui olhando, falei, cara, isso funciona. Visualmente, esse cenário, você pode entrar ou não, mas quando você é mais uma confluência, né, cara? Porque você já tem o teu operacional e mais esses indicadores, né? Como você falou, pô, não dá para ficar olhando um monte de indicador. Aí você tem um blend ali que você montou e que fez todo o ajuste fino e deu clareza. Então, quando você tem essas confluências, né? Isso te dá muito mais segurança na entrada, né? Então, pô, achei
fantástico. Eu acho que ajuda demais. É isso aí. Cara, ó, só para você ter ideia, antes o meu gráfico era assim, ó. Eu tinha um gráfico só com indicadores, tá? E aí você tem que olhar todos aqueles indicadores ali, que pô, o pessoal da sala lá já sabe quais são. Tinha que olhar todos aqueles indicadores para ver se os indicadores estão olhando para o mesmo lado. Além disso, média móvel, tá? Além disso, o próprio deslocamento de preço. Pô, vale a pena, não vale a pena, vou, não vou? Cara, não vai dar certo, você não vai entrar. Quando você fala assim, ah, agora eu vou, aí já andou 5 pontos. Aí o stop já ficou caro, tá? Aí você já, ah, não, agora já foi. Putz, grila, perdi, hesitei. Aí vai cair lá naquele livro lá do Mark Douglas, né, que ele fala lá quando ele fala da hesitação, e do Kahneman também, tá? Do livro do Daniel Kahneman também, que você hesita, que você depois se arrepende, aí vem todo aquele processo psicológico de você começar, mas eu não sei fazer, pô, eu estou estudando há tanto tempo e não sei, não consigo, tal, não sei. Cara, não é nada disso, na verdade. É porque realmente são muitos fatores que têm que combinar ao mesmo tempo, tá? E hoje a gente está eu estou falei um pouco de robô aqui, né? Que são coisas que eu estou pensando em fazer, mas assim, a quantidade de robô que tem hoje programado aí, cara, é um absurdo. Então a gente está aqui lutando contra um adversário eletrônico, tá? Que simplesmente está combinando dados, combinando informações e abrindo e fechando boleto. Então a gente não pode deixar esse adversário ficar tomando a nossa grana assim impunemente, tá? Ou seja, a gente também do lado de cá tem que ter um pouquinho das nossas armas. E, pô, se eu tiver que olhar 4, 5 indicadores, mais média móvel, tá? Para eu poder mais FIBO, para eu poder tomar uma decisão de entrar ou sair numa operação de day trade, que é uma operação que às vezes dura minutos, cara, você não vai operar. Você tem tudo para ficar tomando stop. Aí tu vai entrar naquele giro, perdi 100 pontos, puta, vou ter que recuperar os 100. Aí o que que tu faz? Tu entrou com 5 contratos? Agora eu vou entrar com 8, porque aí eu recupero rápido esses 100 que eu perdi. Perde mais 200. Putz, e agora? O que que eu vou fazer? Aí pronto, aí você já saiu do seu psicológico, você já saiu da tua gestão de risco, teu emocional já está abalado, você vai fechar o dia perdendo um caminhão de grana e ferrando com a tua conta. Tá? Agora, quando você tem aqui a coisa com uma clareza tão grande, tá, na tua frente, a única coisa que você tem que fazer é estar na frente da tela e falar assim, não, beleza, sim, vou entrar, não, não vou entrar. Ainda assim, você vai tomar stop, não tem jeito. Eu falei hoje de manhã na live lá com a galera do Trade Hunter. Tem dois, escuta essa, Sandro, tem dois tipos de trader. Os que tomam stop e os que mentem. Eu não sei, eu tô do lado dos que tomam stop. Só tem dois tipos. Os traders que tomam stop e os que são mentirosos. Só tem dois. Não tem outro, não tem um terceiro tipo. Todo mundo toma stop. Alguns mentem e dizem que não tomam. Não tem trade system perfeito. Agora, o stop, o loss, é uma coisa que você vai ter que conviver pro resto da sua vida. Agora, você tomar um loss aqui, ó, numa operação dessa aqui, ó, aqui deu loss. Essa venda aqui deu loss. Mas você toma um loss aqui de 180 pontos, você tomou outro loss aqui de mais 180 pontos, você perdeu 360. Beleza, mas olha quanto te deu no dia. 650, 530, 920, 980. Cara, isso eu já vi o Didi falar, tá? Cara, quando eu tomo loss, eu fico feliz, porque eu sei que provavelmente a próxima entrada vai ser a boa. A probabilidade da próxima entrada ser bacana aumentou, porque o meu loss, a minha cota de loss eu já tomei. Então, agora a próxima deve ser uma boa. Então, é isso aqui que a gente vê. Tomei um loss. Pô, beleza, cara. A próxima vai me dar alguma coisa. Está aqui na cara. 650, 530. Não. Vamos para outro dia? Vamos para outro dia. Vamos para outro dia. Não tem dia ruim, não. Vamos para outro dia. Está aqui. Ó, 3 entradas. Ó, 3 entradas. Deu um lossinho aqui. O loss ou break-even. Essa aqui é o loss ou break-even, né? O cara que foi estava mais esperto, tomou break-even, porque andou 2 blocos para frente, traz para o 0 a 0, né? Traz para o 0 a 0.
E aqui realmente deu um loss. Ó. Deu a compra e voltou na cara, já dando uma venda na sequência. E aí 830 para baixo. Então, assim, pessoal, pode parecer até que seja redundante a gente ficar falando, né? Mas, cara, a probabilidade de lucro que a gente está tendo aqui, né? A chance de ganho que a gente está vendo acontecer todo dia, né? Com a estratégia, ela está muito grande, tá? Ela está muito grande. A taxa de acerto está enorme, tá? Nas oportunidades. Tá, já vou te falar então, Felipe. Já vou te falar então. É porque, na verdade, assim, ó, o Felipe está perguntando, está pedindo aqui, ó, se puder deixar mais claros os indicadores, linha e barras que usamos embaixo da janela. E de qual forma filtrar as entradas. Tá, beleza, vamos lá. É porque, na verdade, os indicadores isoladamente, tá? Eu tirei eles da minha frente, eu combinei os que eu acho que são os melhores, tá? Os que eu acho que são os melhores, eu combinei e eu fiz diferente aqui, tá? Então, o que acontece? Essa linha aqui, ela é fortemente influenciada, o algoritmo dela é fortemente influenciada pelo ADX, tá? Então, quem vê os meus gráficos lá no TradingView sabe que eu considero um ADX ascendente como um bom ponto de entrada, tá? Como um bom ponto de entrada. E aqui, esse histograma não tem nada a ver com o MACD, tá? Se alguém está achando que isso aqui é MACD, eu não uso MACD, tá? Isso aqui tem a ver, dentre outros indicadores, isso aqui tem a ver com DI mais, DI menos. Pô, mas DI mais, DI menos não são duas linhas? São duas linhas. Só que, se você olha uma linha indo para um lado, a outra linha indo para o outro, isso te dá uma informação de quê? Né? Te dá uma informação vaga. A partir do momento que você consegue transformar isso numa melhor leitura, e eu consegui aqui, combinando com outros indicadores, para poder fazer o verde e o vermelho, lógico, né? Eu consigo dizer se as linhas do DI mais DI menos se aproximando ou se afastando são, para mim, como uma força de tendência aumentando ou diminuindo. Tá? Ou seja, ao invés de eu ter duas linhas erráticas aqui, indo cada uma para um lado o tempo todo, e eu ter que ficar olhando, o mais está por cima, o menos está por baixo, olha cá. Eu dei uma combinada com outros indicadores, criei uma forma de histograma, tá? Onde eu consigo ver que se o histograma está aumentando, tá? Isso me diz que a força da tendência está aumentando. E se o ADX está crescente, essa linha aqui que eu coloquei vai ficar crescente. Pô, por que você não botou isso tudo aqui dentro do gráfico? Pô, cara, haja linha de programação, né? E aí começa a ficar um negócio que, por exemplo, já me pediram, pô, mas ainda está dando umas entradas aqui que estão dando stop. Dá para filtrar essas entradas? Dá, galera, dá para filtrar. Só que se eu for filtrar, eventualmente vai filtrar as boas também. Então, eu prefiro deixar a sinalização de todas as entradas, tá? E a gente, no nosso feeling, a gente meio que no manual, tá? Vai olhar e vai ver, pô, essa entrada aqui, por que eu não vendi aqui? Cara, porque a linhazinha está caindo, tá? Por que aqui não era para vender? Porque a linha está caindo, tá? Opa, deu uma entrada aqui, eu vou comprar? Não, a linha ainda está caindo, mas segura que já está dado uma compra. Aí ele vai, faz um boxezinho de reversão e na sequência ele deu um verdinho. Olha lá como é que já está agora. O histograma já começou a crescer e a linhazinha virando para cima. Opa, vou comprar. Beleza, compra. Levou 400 pontos até o FIBO de reversão. Tá? Então, esse tipo de coisa. E a leitura aqui de baixo é essa, tá? Pensa na linha como se fosse o ADX, tem outras coisas aqui no algoritmo, tá? Mas a interpretação é igual à interpretação do ADX. Virou para cima, tendência acelerando e ganhando força. E no histograma aqui a mesma coisa.
é um DI mais, DI menos, pensa como se fosse assim, tá? Um DI mais, DI menos, só que não é MACD. Não tem MACD aqui, eu juro para você, não é MACD isso aqui, tá? E um DI mais, DI menos, que ao invés de ficar aquela linha tudo errática, uma para cada lado, tá? Eu tenho que saber, o que que eu tenho que saber, tá? Eu tenho que saber se um está se aproximando ou se um está se afastando do outro. É isso que eu preciso saber do DI mais, DI menos. O resto é o resto. Se eles estão se afastando e o menos está por cima, tá? O mercado está ficando mais vendido. Ao contrário, se eles começam a se aproximar, opa, peraí que vai dar compra. O menos está caindo e o mais está subindo. Peraí que vai dar compra. Aí cruzou. Aí o mais foi para cima, começou a afastar, tá? Está dando mais compra. Cada vez está dando mais compra, porque o menos está caindo e o mais está subindo. Então, isso está representado aqui com outros indicadores combinados, mas está representado sob uma forma de histograma. Copiei um MACD. Eu gosto do MACD, só que ele é atrasado. Ele é sempre atrasadinho lá, então eu não gosto de usar ele. Mas eu copiei a forma dele. A forma do MACD eu copiei. Tá? Se você quiser, fosse sentir melhor, eu acho que ainda dá para meter uma média móvel aqui. Ó. Eu nunca fiz isso, não, mas vamos ver. Vamos ver se vai funcionar. Não, ficou ruim. Ficou ruim. Porque eu queria uma média móvel só desse aqui, mas ele está pegando do indicador como um todo. Aí não vai ficar legal, vai mais confundir do que ajudar. Então, deixa como está. Tá? Aí eu teria que criar no código uma versão V2 aí do Tem Tracker para poder botar aqui a linha mais a média desta linha. Tá? Para poder ficar igual fica o Trix, que tem o Trix com a médiazinha do Trix, aí cruzou a média para cima, deu compra, cruzou a média para baixo, deu venda. Poderia ainda, numa versão V2 aí, colocar alguma coisa assim. Entendeu? Então, pessoal, acho que o papo seria isso, tirar bastante dúvida aí. Não sei se o Felipe tem mais alguma pergunta para fazer, ou o Sandro, se tem mais alguma dúvida. A gente está aí a 1 hora e pouquinho. E Por mim tá tranquilo, Alex. Né? Esse Beleza. tira dúvida aqui vai ficar gravado, tá? Isso aqui vai ficar gravado, eu vou compartilhar depois com vocês, tá? Isso vou botar lá na sala o link, tá? Para vocês tirarem suas dúvidas. Eu espero que tenha esclarecido. Não, beleza, Felipe, imagina, não tem o que agradecer, não. Na verdade, é uma coisa que, assim, é compartilhamento de conhecimento, tá? Da mesma forma que eu gosto de fazer lá na sala de opções lá do Hunter, que a gente faz isso nas opções, compartilhar conhecimento, porque, assim, tem muita gente, me incomoda muito, porque, assim, tem muita gente que foi alçada no mercado financeiro aí, em função de dificuldades, tá? E também em função da própria pandemia aí, muita gente perdeu o emprego, muita gente se viu numa situação difícil, o mercado começou a abraçar todo mundo, tá? Eu mesmo comecei a estudar com profundidade o mercado depois da pandemia, né? No iniciozinho da pandemia, né? E estudei bastante, não vou mentir, estudei bastante para poder chegar num padrão de a gente conseguir falar sobre opções do jeito que a gente fala lá na sala, falar sobre day trade aqui do jeito que a gente fala e poder compartilhar com segurança. E hoje eu compartilho, eu deito a cabeça no travesseiro tranquilo hoje, compartilhando essa estratégia com vocês. Não estou inventando nada, não estou trazendo aqui qualquer tipo de falsa novidade, tá? Muito pelo contrário, os indicadores que eu combinei são os indicadores mais corriqueiros do mercado, mas são os que funcionam. Só que, na verdade, a sacada aqui é a gente fazer esse blend com as calibragens corretas. E qualquer indicador vai funcionar para você desde que você saiba calibrar. E eu peguei a calibragem, eu dei o ajuste fino em cada um, a gente fez isso, fiz o ajuste fino aqui de cada um e transformei isso tudo nessa estratégia, com essa regra de coloração,
que é o que está dando certo, vocês estão vendo aí. Acho que todo dia, quem não está pegando gain, tá? Até nos dias mais difíceis, está dando para sair livrando alguma coisinha, está dando para livrar algum pontinho. Se perder, vai perder muito pouquinho. Se seguir a disciplina, se seguir tamanho de stop, respeitar o tamanho de stop, e se deixar um pouquinho, na hora do gain, olhar para os alvos e sair nos alvos projetados, pensar um pouquinho, e até assim, quem opera com mais de um contrato, tá? Fazer parciais. Olha aqui, por exemplo, essa entrada aqui, deu 980 pontos. Pô, eu entrei num FIBO, tá? Entrei num FIBO. Pô, já bateu no outro. Quantos contratos eu tô? Ah, eu tô com 10 contratos. Cara, bota, o que você acha da ideia, né? Uma ideia. O que você acha da ideia? Bota uma ordenzinha de saída aqui, nesse topinho, da metade. Só da metade. E já traz o teu stop loss, você já traz para o 0 a 0. O que vai acontecer? Se ele pegar essa tua ordem aqui da metade, você já salvou um gain, tá? Você já salvou o gain e o teu stop está garantido. Ou seja, estamos falando de stop gain, tá? Você já está, o resto dos contratos está no 0 a 0. Aí você fica com o dedo no botão, vem aqui na boleta, fica com o dedo no botão. A hora que você quiser apertar o botão, você aperta. Que se ele virar para cima e subir, tu vai surfar o resto da onda. Até onde? Até o outro FIBO. Já não está traçado? Tá aí, cara. Aí ele virou para cima. Pô, beleza. Ele virou para cima, você botou mais 450 pontos no bolso. Só que, com um lote, com a metade do lote, você pegou essa extensão toda de 700 pontos, e com a outra metade do lote, que para tu garantir o pão com manteiga, com a outra metade do lote, tu pegou aqui 250 pontos, para você não sair triste se ele volta na tua cara. Eu penso da seguinte forma, pode me chamar de mão de alface, de covarde, seja lá do que for. Para mim, eu falo isso lá nas opções. Dinheiro bom é dinheiro no bolso. Então, aqui, ó, entrei, começou a andar 100 pontos, 200 pontos, cara, eu tenho problema zero em já começar a realizar alguma coisinha, tá? E já trazer, já defender meu dinheiro, cara. Aqui, ó, andou 200 pontos, defende teu dinheiro. Pô, tu vai deixar uma operação que andou 200 pontos para cima virar e levar teu stop? Claro que não, né? Então, tu já bota aqui no 0 a 0. Galera da Genial, corretagem é zero, vocês sabem disso, tá? Se a corretagem é zero, tu pode abrir boleto, fechar boleto aqui à vontade, que não vai onerar teu custo, tá? Então, andou 200 pontos, cara, traz para o break-even. Pô, me estopou no 0 a 0. Cara, beleza, melhor 0 a 0 do que perder o teu stop loss, tá? Então é isso. Beleza, pessoal? Eu vou fechar então, tá? Eu vou deixar esse vídeo compartilhado aí com a turma, tá? Espero que todo mundo depois assista aí e se pintar mais dúvidas a gente vai tirando eventualmente. A gente pode fazer um encontro desse aí, sei lá, quinzenal, né? Na medida que a gente for tendo necessidade, vamos fazer um encontro desse aí para a gente poder ir fazendo essa tirada de dúvidas aí, para a galera poder operar de maneira mais despreocupada, aí, sabendo a fundo aí todas as nuances, aí, todos os setups aí da ferramenta. Tá bom? Agradeço aí a presença de todos. Vou ficando por aqui. Amanhã tem mais. Grande abraço aí, pessoal. Bons trades aí. Boa noite aí para vocês. Abraço. Tchau, tchau, gente.